Irmãos, a palavra de Deus em Lucas capítulo 19, versículos 11 a 27, o tema da mensagem desta manhã, a nossa pregação desta manhã, a parábola das 10 minas. Amém? Tema da mensagem desta manhã, a parábola das 10 minas. Lucas capítulo 19, versículos 11 a 27, diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo, por gentileza. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas, ou seja, 10 moedas de prata, e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. E este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Versículo 20, veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que lhe tem será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos te louvar, Senhor, porque já estamos impactados pela tua presença, Pai, desde o início deste culto. E te pedimos, Senhor, fala conosco de uma forma clara, Pai, nos ensina através desta parábola, Pai, o compromisso que precisamos ter com o teu reino, Pai. Oh Deus, fala conosco, Senhor, aviva a tua obra em nossas vidas nesta manhã. É o que eu te peço, meu Deus, no poderoso nome de Jesus, e você que crê, diga amém. Irmãos, um terço dos ensinos de Jesus foi ministrado através de parábolas. E cada vez que Jesus ele usava comparações, ele queria despertar a fé dos discípulos para grandes verdades espirituais. E hoje não é diferente. Porque a parábola das 10 minas, ela vai nos chamar uma posição diante do Senhor. Enquanto na parábola dos talentos, Jesus falou de dons e capacidades e da responsabilidade proporcional para com a sua obra, na parábola de hoje das 10 minas, Jesus nos fala de igualdade de oportunidade para servir ao seu reino. Você sabia disso? Existe igualdade de oportunidade para servirmos ao reino de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor não tem filho predileto. Você pode dizer: o Senhor não tem filho predileto. Se você entrou aqui nessa manhã, você pode ter certeza disso, que o Senhor quer olhar para você e te ver trabalhando, envolvido na sua obra. Aleluia! E a mesma parábola também fala da realidade das recompensas e do governo futuro de Jesus. Então, o mais importante, irmãos, não é a realidade das recompensas, mas sim a forma como estamos trabalhando para o reino. Que é muito importante nós entendermos isso. Nós não estamos somente fazendo as coisas para Deus. Deus precisa ser a nossa companhia. Você pode dizer: o Senhor precisa ser a nossa companhia, a minha companhia. Amém? Por quê? Porque a motivação do nosso coração e a nossa fidelidade é o que Ele está buscando. Porque, irmãos, nós estamos vivendo o tempo do ativismo na obra de Deus. As pessoas querem estar em diferentes áreas, querem produzir muitas coisas para o reino,
quando na verdade Jesus está diminuído na vida dele, na vida dela. Jesus está ficando esquecido, porque não basta somente trabalharmos para o reino. Nós precisamos trabalhar com Jesus, na companhia de Jesus, sabendo, irmãos, que o Senhor quer encontrar despenseiros fiéis. Você pode dizer para o seu irmão: o Senhor quer encontrar despenseiros fiéis. Então, nessa perspectiva, todos os dons que nós recebemos como igreja, todos os talentos que nós recebemos como igreja, irmãos, um dia nós prestaremos contas ao Senhor. De tudo que o Senhor tem nos dado. Irmãos, e não é pouca coisa. Você sabia que você tem o maior tesouro, que é a capacidade de pregar o Evangelho? Deus colocou essa oportunidade maravilhosa nos teus lábios e nos meus lábios. Ele nos fez embaixadores do reino. Ele nos deu a capacidade de multiplicar as minas, multiplicar os talentos, os tesouros, mas, sobretudo, de levarmos vidas à presença de Deus. É interessante que essa parábola das 10 minas foi revelada aos discípulos na estrada de Jericó para Jerusalém, poucos dias antes da crucificação de Jesus. E nós sabemos que as últimas palavras de alguém que está para morrer, irmãos, elas assumem um papel muito mais importante. Por quê? Porque são normalmente os desejos finais daquela pessoa, é a vontade final daquela pessoa. E Jesus aqui nos fala em Lucas 19:11, na versão King James: estando eles a ouvi-lo, Jesus passou-lhes a expor-lhe uma parábola, visto estar próximo de Jerusalém e o povo imaginar que o reino de Deus ia se estabelecer ali a qualquer momento. Então, estava havendo um choque, irmãos, de realidade, porque os discípulos estavam aguardando um governo imediato do Senhor sobre a terra. Eles estavam aguardando que o Messias, Jesus, a quem eles reconheceram, imediatamente destituísse o poder dos romanos, exaltasse a nação de Israel e literalmente iniciasse o governo do Messias. Mas naquele momento, naquela dispensação, Jesus estava ali para anunciar salvação. A obra da cruz estava prestes a acontecer. No momento, não era ainda a oportunidade de Jesus estabelecer o seu reino nessa terra, porque vai chegar o momento, você pode dizer, vai chegar o momento. Mas ainda não chegou, porque existem vidas que precisam ser alcançadas para Jesus. Existem vidas que precisam receber o quê? O sopro de Deus. Precisam ser animadas, reanimadas na presença do Senhor. Por isso Jesus contou essa parábola aqui, irmãos, das 10 minas, para nos mostrar que existe a realidade de um reino futuro do governo de Jesus sobre a terra. Mas naquele momento, os discípulos precisavam entender que eles precisavam se esforçar pelo reino. Irmãos, nós precisamos nos esforçar pelo reino. Você já percebeu que tudo que envolve a obra de Deus tem oposição? Né? Para você levantar nesse frio, tem oposição. Para você ler a Bíblia, tem oposição. Para você orar, tem oposição. Para você fazer as coisas para o Senhor, tem oposição. Mas se de um lado tem oposição, por outro lado, o próprio Deus, o próprio Jesus, nos deixou a presença do Espírito Santo de Deus. O outro Consolador, aquele que nos assiste em cada uma das nossas necessidades. O texto também diz, então, que alguns dos seus concidadãos o odiavam a ponto de enviarem uma delegação para que ele, Jesus, não fosse o rei sobre eles. Porque parábolas são comparações. O homem nobre dessa parábola é Jesus, irmãos. Quando a Bíblia nos mostra que esse homem nobre retorna, ele se depara, então, com 3 grupos de pessoas. E é aqui que está a revelação dessa parábola. Jesus, nesse texto, fala daqueles que fizeram o que deveriam fazer, e glória a Deus por isso, porque eu vejo aqui uma igreja que está fazendo aquilo que precisa ser feito. Mas Jesus fala também daqueles que não fizeram o que deveria ter sido feito. Que era o quê? Os servos infiéis. Porque, irmãos, no meio do trigo há o joio. No meio da igreja que está acordada, da igreja que está ligada, da igreja obediente, existe uma igreja adormecida, existe uma igreja em desobediência, existe uma igreja que não quer se posicionar. Mas o texto continua, Jesus fala também daqueles que odiavam este nobre, que havia ido para assumir um reino. Jesus, figura de Jesus, a qual para essas pessoas a destruição estava reservada. Irmãos, a Bíblia não nos engana. Por isso que a igreja anuncia, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será abençoado? Não, será condenado. Irmão, Jesus não engana. Jesus veio para
elucidar quem é Satanás. Ele é o pai da mentira, ele é o enganador. Ele veio trazer morte, destruição e roubo, mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Para que tenhamos a visão, o entendimento das coisas que estão por vir, porque o reino de Deus é real. Você pode dizer, o reino de Deus é real. Então a Bíblia nos fala que nessa presente dispensação, esse reino da qual nós fazemos parte, é um reino espiritual. Romanos 14, 17 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Crente gosta de comer? Amém ou não amém? Amém. Mas o reino de Deus não é comida. Quem gosta de gargalhar, quem gosta de ser feliz, diga amém. Mas o reino de Deus, né, não é só alegria. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas esse reino, ele nos coloca diante de confrontos. Nos coloca diante de situações que nós não podemos perder de vista o final dessa corrida. Lembra da semana passada, da nossa mensagem? Que nós estamos numa corrida, nós estamos aí numa maratona que nós não podemos olhar para o lado e muito menos para trás. O reino de Deus está implantado em nós. O reino de Deus ainda não foi implantado fisicamente nesse mundo. Jesus falou, o mundo jaz no maligno. Lucas 17, 20 a 21 diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque o reino de Deus está entre vós. Ou seja, irmãos, quando estamos reunidos no nome de Jesus, quando você ora em nome de Jesus, quando você testemunha de Jesus, quando você lê a palavra, quando você glorifica a Deus na sua casa, você está experimentando do reino de Deus na sua vida. Aleluia! Essa dimensão nos acompanha, porque é a cobertura desse reino. O reino ainda não se tornou físico. Esse era o propósito de Jesus nesse momento, irmãos. Despertar a fé dos discípulos para um reino que virá em breve. Em breve Jesus virá. A partir do momento do arrebatamento da igreja, da ressurreição dos mortos, do arrebatamento, a Bíblia diz que vai dar sequência um calendário escatológico das doutrinas das últimas coisas que irão acontecer, que culminarão com o estado eterno. Você crê na Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém está lá, em Apocalipse 22, é o estado eterno, irmãos, é a nossa cidade celestial. Na semana semana passada, eu falei para os irmãos, parece até que estou vendo. Lembra que eu esqueci do louvor? Meu Deus do céu, mas é para lá que nós estamos caminhando, para a Nova Jerusalém. Mas enquanto isso, o reino precisa estar ativo na nossa vida, irmãos. Como está o reino de Deus na sua vida e na minha vida? Esse reino está ativo? Esse reino tem te levado à obediência à palavra de Deus? Perceba que a Bíblia diz, Lucas 19, 11, que ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, vindo estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Perceba, o texto diz, ouvindo eles estas coisas. Que coisas eram essas que Jesus estava falando? Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus estava dizendo para aqueles homens o seguinte, olha, eu ainda não vou sentar no trono fisicamente para reinar e implantar o reino de Deus fisicamente sobre a terra, porque eu preciso fazer uma obra de salvação. A igreja precisa entender que a nossa maior motivação, a nossa maior missão é ganhar vidas para Jesus. É tirar vidas da cegueira espiritual. É resgatar os desviados. Não é? É levantar aqueles que estão caídos. Irmãos, como foi lindo o trabalho de sexta-feira. Os irmãos que ainda não foram, por gentileza, é a oportunidade que você tem de evangelizar na rua com a tua igreja. Não é? Nós estamos ali, os pastores vão, fazem a obra, você tem a oportunidade de orar, você tem a oportunidade de levar a palavra, você tem a oportunidade de demonstrar o amor. E graças a Deus, 2 vidas voltaram para Jesus e um senhor se converteu ao Senhor. Porque os outros já tinham ouvido da palavra, né? Foi assim uma noite gloriosa, irmãos. Coroada com a sopinha maravilhosa da irmã Maria e da irmã Damiana. Coisa maravilhosa do Senhor para os nossos corações, né? Que alegria ver aquelas pessoas ali recebendo a palavra, irmãos. Ninguém entra no reino de Deus por descendência, nem por ser religioso ou pelas boas obras. Sabe como é que nós entramos no reino de Deus? Nascendo de novo. Você pode dizer? Eu nasci de novo. Aleluia! Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí, irmãos, é que é difícil, porque esse nascimento não é do homem. É o nascimento que o Espírito Santo produz na nossa vida. Nós nos identificamos com Jesus, nós passamos a dispensar o pecado, passamos a nos sujeitar
ao quê? Ao pastoreio de Jesus. Você sabia que a verdadeira ovelha conhece a voz do seu pastor? A verdadeira ovelha se submete ao pastoreio de Jesus? Por que muitos cristãos não permanecem na casa do Senhor? Estou falando de uma maneira geral. Por quê? Porque não se converteram verdadeiramente. Porque quem se converte verdadeiramente, quem ama Jesus, quem ama a palavra, quem entende o sacrifício que Jesus fez, irmãos, ama Jesus, ama o reino, se dedica pelas coisas do reino. Porque assim como nós fomos alcançados por Deus, Deus nos escolheu para alcançar outras vidas. Você pode dar glória a Deus por isso? Esse é o Deus a quem nós servimos, irmão. Jesus foi assim. Eu sempre lembro, eu procuro sempre trazer minhas mensagens cristocêntricas para nos lembrar que Jesus é o nosso maior modelo. A Bíblia diz em Mateus 9, 35 a 36, que Jesus percorreu todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, glória a Deus, porque nós somos pastoreados pelo Senhor. Somos pastoreados por aqueles que vêm aqui trazer uma palavra genuína para o nosso coração, porque nós temos acesso às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Aleluia por isso. Porque quantas pessoas estão lá fora, irmãos, aflitas, sem esperança. Digo até cristãos, irmãos, infelizmente, porque estão comendo de um pasto contaminado, estão comendo alimento misturado, estão envolvidos em situações que não agradam a Deus, mas glória a Deus que o Senhor tem nos conduzido às águas tranquilas. Aleluia! E aos pastos verdejantes. Queridos, o Filho de Deus veio primeiramente como Salvador para nos dar vida abundante. Por isso que nesses 3 anos e meio que Jesus iniciou o seu ministério, com 30 anos, em diante, a Bíblia diz que ele não veio inaugurar um reino terreno, mas ele veio apontar para a justiça que vem de Deus. Era transformação. Quem roubava, não roubava mais. Aquele que mentia, não mentia mais. Quem adulterava, deixava de ser adúltero. Quem era infiel, passava a ser fiel. Quem era inimigo de Deus, passava a ser amigo de Deus. Porque Jesus veio trazer o conceito de vida eterna. João 17,3 diz, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Então é sobre isso que essa parábola trata, irmãos, exatamente do reino futuro de Jesus. Ao reino que será estabelecido antes da Nova Jerusalém, antes do estado eterno. Jesus um dia voltará para estabelecer o seu reino nesse mundo, no tempo do milênio, onde o próprio Jesus governará essa terra. Irmãos, essa é a nossa esperança. Se você tem esperança em algum partido político, se você tem esperança em algum candidato A ou B, você está vendo como é que eles estão se mordendo aí, né? Até outubro, a coisa vai ficar feia. Mas a nossa esperança está no governo de Jesus. A nossa esperança é o Senhor. Aleluia! O Salmo 110 diz que o Messias julgará entre as nações, derrotará os inimigos de Deus e reunirá o seu povo para si mesmo. Então nós estamos caminhando para o governo físico de Deus. Estamos caminhando para o governo de Deus de uma forma total, irmãos. A Bíblia nos mostra que logo após o juízo das nações, será estabelecido esse reino de Jesus. Porque se você analisar essa passagem, você vai ver que tanto que tinha 10 minas, quanto que recebeu 5, o Senhor Jesus, o homem nobre dessa parábola, que aponta para Jesus, deu para eles cidades. E cidades fala de governo. Você já percebeu como é que funciona uma cidade? Com hierarquias de governo. Quem é a autoridade máxima de uma cidade? Vamos lá? Estudos sociais, hein? Quem é das antigas sabe. Prefeito. Não é isso? É o executivo municipal. Prefeitura. Não é isso? Estou certo ou estou errado? Estou certo ou estou errado? Estudos sociais. Amém? Os irmãos estão acordados? Amém? Ou só eu que estou aqui na atividade? Amém. Está todo mundo acordado, né? Então, irmãos, o governo representa cidades. Haverá um tempo no governo do Senhor que o Senhor vai nos dar autoridade. A Bíblia diz que nós teremos autoridade. Aleluia! Nesse período, após a prisão de Satanás, durante o milênio, Satanás será amarrado e lançado no abismo e ficará retido ali durante todo o milênio para que não engane mais as nações. Por isso que vai ser assim uma coisa tremenda, irmãos, porque você imagina Satanás preso. Hoje, qual é o grande opositor da igreja? Satanás. O que o inimigo tem feito no mundo? Destruição. A Bíblia diz que até a natureza geme.
Até a natureza tem passado situações difíceis, está sentindo o peso do quê? Do pecado da humanidade. Porque o pecado também se reflete na natureza. Olha o desequilíbrio, irmãos, que nós estamos vivendo. Né? É difícil hoje você encontrar uma pessoa que não esteja fungando, que não esteja tossindo, que não, né? Porque é rinite para todo lado. Uma hora a gente amanhece com 18, 19 graus, outro dia 30 e tantos. Meu Deus do céu. Mas o Senhor está no controle de tudo. Aquele que nos guarda não vai falhar. Aleluia! Glória a Deus. Então, sem a ação do anticristo sobre a terra, sem a ação do falso profeta e dos exércitos contrários a Deus, irmãos, Satanás sendo preso por 1000 anos, a Bíblia diz que terá início o governo de Jesus. E a terra será renovada de forma extraordinária. Vamos lá em Jeremias. Jeremias 23. Aleluia. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia. Isso, irmãos, na dispensação futura. Lembra que na parábola, né? Esse homem nobre, ele deu moedas, ele deu poderes para esses homens multiplicarem enquanto ele não voltava. Jeremias 23, 5 a 6. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado Senhor Justiça Nossa. Oh, glória. Aleluia. A bateria já foi. Glória a Deus. Amém. Você pode glorificar o Senhor, irmãos? Ajuda aí o seu pastor. Amém. Aleluia. Então a Bíblia diz que haverá esse momento onde nós estaremos vendo, literalmente, o governo do Senhor. Nesse momento se cumprirá a profecia de Jacó para Judá. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão diante os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Irmão, você imagina todos os reinos da terra sujeitos ao Senhor. A igreja não é uma bênção? Amém? Quem é povo de Deus? Amém. A igreja é marcada por quê? Por organização, né? É um povo ordeiro, pacífico, é um povo que ama progresso, é um povo que onde chega melhora, né? Deixa as coisas melhores. Agora você imagina o governo de Jesus. Jesus disse em Lucas 19:9 que os servos receberiam autoridade sobre cidades. E isso aponta para a participação da igreja durante o governo do milênio. Vamos lá, Isaías 2, irmãos. Porque esse assunto quase não é pregado nas igrejas. Isaías capítulo 2, versículos 2 a 4. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Isaías capítulo 2, versículos 2 a 4. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim Isaías capítulo 2, versículos 2 a 4. Nos últimos dias acontecerá que um monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra, nem aprenderão mais a guerra. Meu Deus do céu. É justamente o contrário de tudo que nós estamos vendo. Você percebe uma corrida armamentista nos dias de hoje. Os países gastando bilhões, trilhões, o orçamento de guerra tremendo. Por quê? Porque um país está com medo do outro. É os Estados Unidos, a Rússia, a China, a Coreia do Norte. Olha aí a briga, né? A suspeita que há no ar, porque cada um ali está tentando defender os seus interesses. Mas no momento em que o Senhor governar sobre a terra, irmãos, a Bíblia diz que tudo será restaurado. Você pode dar glória a Deus? Não haverá mais furacões, pragas, tsunamis, frio, calor excessivo, secas. Você está percebendo como é que os noticiários estão? A partir de setembro, no início da primavera em diante, vai ficar feia a coisa. Eles estão dizendo, vai ser um calor muito grande, né? Em algumas áreas do sudeste, no centro-oeste, no sul vai chover muito. Você tem acompanhado, irmãos?
São os sinais, você não precisa temer, porque se a tua vida e a tua casa pertencem ao Senhor, o Senhor vai fazer diferença entre aquele que serve a Ele e aquele que não serve. Aleluia! A Bíblia também nos fala que durante o milênio o lobo e o cordeiro pastarão juntamente. O leão comerá a palha como boi e o pó será comida da serpente. Irmãos, vai acabar a ferocidade. Vai acabar o espírito de guerra bélico entre os homens e também o Senhor vai restaurar o quê? O convívio entre os animais. Vamos lá, Isaías 65, 25. Você está aí no livro de Isaías, vai um pouquinho mais para frente. Glória a Deus, aleluia. Isaías 65, versículo 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como boi, pois será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor, aleluia. Mas os discípulos, irmãos, lá da parábola de Lucas 19, já esperavam que tudo isso acontecesse naquele tempo. Às vezes Deus fala para nós, através da sua palavra, ou usando um profeta, falando de coisas que vão acontecer. Quantas vezes nós já recebemos uma profecia que nós achamos que o Senhor vai fazer no dia seguinte ou na mesma hora? Não é verdade? Porque a gente aguarda tanto a ação de Deus na nossa vida, mas nem sempre é assim, irmãos, porque o tempo pertence ao Senhor. Você pode dizer, o tempo pertence ao Senhor. Os discípulos já esperavam essa realidade para aqueles dias, mas Jesus precisou mostrar para eles que Jesus ainda precisaria passar pela cruz. Irmãos, antes da glorificação, vem a humilhação. Você quer ser glorificado com Jesus? Amém? Amém. Você quer ressuscitar? Você quer ser arrebatado? Eu quero, irmão. Eu quero as promessas de Deus, mas nós precisamos passar pelo mesmo caminho que Jesus passou. Jesus foi traído, Jesus foi cuspido, Jesus foi humilhado, né? Jesus foi espancado. Foi isso que os discípulos e alguns dos judeus haviam esquecido, que o Cordeiro de Deus precisava ser imolado para que o caminho até o céu fosse aberto, irmãos. Por isso Jesus aqui em Lucas 19 nos mostra que o homem nobre teria de fazer uma viagem para receber o seu reino e depois voltar. O que Jesus falou lá de João capítulo 13 em diante? Jesus vem preparando o coração dos discípulos dizendo, olha, eu vou para o Pai, mas fiquem tranquilos, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo, o outro Consolador. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Você não recebeu um plano de governo, não. Você não recebeu uma senha de homem, não. Você recebeu o Espírito Santo, o outro Consolador, aquele que estaria para sempre conosco. Aleluia! Mas até o seu retorno, essa parábola nos revela que esse nobre, figura de Jesus, confiou 10 minas aos seus servos. Está lá no versículo 13 de Lucas 19. Perceba que o nobre confiou 10 minas, um para cada servo, e disse, negociai até que eu volte. Ou seja, cada mina equivaleria a cerca de 3 meses de salário, uma representação daquilo que Deus concede igualmente aos seus servos até a sua volta. O Senhor Jesus está nos ensinando o seguinte, o que nós temos até a volta dele, levanta a sua Bíblia e diga assim, é a palavra. É suficiente para a minha vida. Amém? 66 livros, aleluia, que o Senhor você abre e fala com você, Ele traz toda a providência para a tua vida até o dia da volta dele. Tudo o que nós precisamos está na palavra, irmãos. Não está em qualquer outra literatura, eu estou falando a nível espiritual. Claro, quem estuda precisa do livro da biologia, da matemática, da física, da história, mas a nível espiritual nós temos a palavra de Deus, aleluia. A ordem foi negociar e até que eu volte, disse o homem nobre, figura de Jesus. Ou seja, o reino de Deus não pode ficar parado, irmãos. Enquanto nós aguardamos o retorno do rei, nós precisamos multiplicar essas minas. Você não vê, mas as minas estão nas tuas mãos. Você pode olhar pela fé as tuas mãos? Algumas estão calejadas, outras estão bem fininhas, umas estão bonitas, marcadas pelo tempo ou não. Mas eu quero dizer para você que as minas que o Senhor te confiou estão nas tuas mãos. Você tem que multiplicar essas minas. Agora, por gentileza, fala assim para o seu irmão, multiplica essas minas. Está lá atrás. Amém? Então, aleluia, glória a Deus. Então nós precisamos negociar esse reino até que ele volte, negociar essas minas, melhor dizendo, até que ele volte. A igreja precisa fazer discípulos, irmãos. Quem faz discípulos não é o pastor. Claro, eu prego quando eu estou caminhando sozinho, né? Nós temos a nossa oportunidade, mas a igreja precisa falar de Jesus. Não enterre o teu talento, não esconda as suas minas, multiplica essas minas. Esse era o dever e ao mesmo tempo o privilégio do servo, irmãos. É o privilégio, irmãos.
Deus nos escolheu para transformar esse mundo. Onde estaríamos nós sem a presença do Senhor, irmãos? Aonde estaria eu sem Jesus? Aonde estaria você sem Jesus? Meu Deus do céu. O mundo precisa de Jesus e somente a igreja pode anunciar a verdade do Evangelho. Por quê? Porque Jesus fala do terceiro grupo nessa parábola, dos seus inimigos. Tem muita gente que odeia o Evangelho, irmãos. Tem muita gente que odeia a igreja. Lucas 19:14, vamos lá para você poder ver. E eu acho que eu vou ter que tirar esse paletó. Amém. Glória aí. Que benção. Glória a Deus. Vamos lá. Lucas 19:14. Hoje o culto está diferente em todo o sentido, né? Está uma benção. Você está amando o culto de hoje? Amém. Lucas 19:14 diz assim: mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Irmãos, o mundo está assim. Não, é a igreja do Senhor. Não, esse povo só perturba a gente. Esse povo não gosta de bagunça, a gente gosta de bagunça, esse povo não gosta de bagunça, esse povo é ordeiro, esse povo é pacífico. Porque o mundo está vivendo totalmente na contramão de Deus. O mundo está vivendo longe de Deus, assim é o mundo. Jesus falou lá em João 3:19-20, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque todo que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque, irmãos, o inimigo trabalha com a escravidão. Lembra da ceia? Nós falamos da escravidão do pecado? O inimigo não quer perder o quê? As almas que estão sujeitas a ele. Por isso que ele escraviza, né? Por isso que você vê aquelas pessoas, às vezes, drogadas, atravessando a Avenida Brasil, atravessando a Ayrton Senna. Vai nós, em sã consciência, atravessar como eles atravessam, né? Porque os carros estão passando aqui, eles simplesmente botam o pé na rua e o carro que se vira, o carro que segura e desvia. Se a gente fizer metade do que eles fazem, irmão, nós já estávamos na glória há muito tempo. E mesmo assim, acho que estaríamos tentando ao Senhor, talvez não estivéssemos lá, pecaríamos contra Deus. Mas o inimigo também guarda os que são dele, porque ele quer tirar até a última gota de sangue. Você já viu que tem pessoas que estão sofrendo nas mãos do diabo? Pessoas que estão sofrendo nas mãos do inimigo, mas ainda assim o inimigo está ali permitindo aquela pessoa passar por aquelas humilhações e você fala muitas vezes, você prega e a pessoa não consegue enxergar a sua condição? O Salmo 118:22 diz que a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a principal pedra de esquina, Jesus. Por que as pessoas não querem Jesus, irmãos? Porque para estar com Jesus precisa abandonar o pecado. Para estar com Jesus precisa ter peito, precisa ter decisão, precisa ser um homem e mulher de palavra para dizer: chega, eu aceitei Jesus, eu sou batizado nas águas, agora é uma nova vida na presença do Senhor. Aleluia! Vamos lá em João 15. Glória a Deus. João capítulo 15. Oi, irmão, o Senhor está falando coisas grandes nessa manhã, hein? João capítulo 15, versículo 18, diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Ó, Jesus está falando, se o mundo vos odeia, ele também odiou a mim. Versículo de número 20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Versículo 24. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Irmãos, se o mundo está difícil hoje, agora você imagina quando a igreja for retirada da face da terra. Porque hoje quem liberta as vidas do poder do pecado é Jesus através da igreja. Quantas pessoas largaram o tráfico, as drogas, a prostituição, a mentira, o engano, os furtos, os roubos, irmãos, todas as obras da carne, e foram restauradas pelo poder de Jesus e estão hoje glorificando ao Senhor. Quantas pessoas? Agora você imagina como é que o diabo fica, vamos dizer assim, com ira quando ele olha para a igreja. Por quê? Porque ele faz oposição a Jesus. Vamos lá em Lucas 19:15, voltando para a nossa parábola. Aleluia! Olha aí o que diz o versículo 15. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Glória a Deus. Amém. Amém.
diz assim, quando ele voltou, Lucas 19:15, quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Olha, agora Jesus está falando acerca da sua segunda vinda, quando ele mesmo voltará para estabelecer o seu reino sobre a terra. Havia uma recompensa gloriosa para os servos fiéis, como vemos aí na parábola das 10 minas. A recompensa é incomparavelmente maior do que os sacrifícios que nós fazemos para multiplicar essas minas. Você tem encontrado luta para servir ao Senhor? Você tem encontrado dificuldade para adorar a Deus, para agradar a Deus? Eu quero dizer para você que as recompensas que nos aguardam são maiores que os nossos sofrimentos. Eu quero dizer para você que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Na sexta-feira, nós estávamos evangelizando lá, no trabalho do Valente de Davi, e nós atendemos um senhor que largou Jesus após a morte da sua esposa. E não foi só largar Jesus, ele largou tudo e foi morar na rua. Perdeu a esperança, perdeu o brilho, e os dois serviam a Deus. Ela foi recolhida para o Senhor e ele ficou com uma luta tão grande, irmãos, de difícil entendimento acerca disso, que ele simplesmente largou tudo, foi morar na rua. E nós falamos para aquele homem, eu falei para aquele homem que ele era amado do Senhor, que o Senhor queria restaurar a condição dele como filho de Deus, porque nada pode separar a nossa vida do amor de Deus. Nem a morte, nem a altura, nem profundidade, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Mas como é difícil, irmãos, as pessoas entenderem isso. Lembra, o que apresentou 10 minas ganhou autoridade sobre 10 cidades, e o que apresentou 5 minas ganhou autoridade sobre 5 cidades. Cada servo recebeu o equivalente, como eu falei, a 3 meses de salário. E pela fidelidade demonstrada, o texto nos diz que eles se tornariam corregentes com o rei em cidades. Uma recompensa incomparavelmente melhor. Irmãos, lembra? Quando vier a vontade de parar, né? Quando vem aquela tentação do inimigo para você largar as coisas de Deus, lembra do amor de Deus pela tua vida. Lembra que o Senhor é tão maravilhoso que Ele separou galardões para a nossa vida. Lembra que Jesus nos deu a vida eterna. Jesus te tirou do reino das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Nesse reino, irmãos, fará parte com Jesus no milênio os salvos do tempo da igreja que já passaram pela primeira ressurreição e pelo arrebatamento. Vamos lá em Apocalipse 20, versículo 6. Irmão, ninguém vai ficar de fora. Você pode dizer, ninguém vai ficar de fora. Irmão, na festa que Deus dá, ninguém fica de fora. Mas também tem uma coisa, só entra quem foi convidado. É quem estão com as vestes alvas e com o óleo sobre a cabeça. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Irmãos, esse é o governo de Jesus. Tudo será restaurado. A igreja sempre estará onde Jesus está. Aleluia! Todas essas pessoas estarão com Cristo durante o seu governo e participarão do culto ao Senhor que haverá no templo que será erguido em Jerusalém para o milênio. Irmãos, se nós já amamos a presença do Senhor num culto, adorando a Deus, louvando ao Senhor, ouvindo a palavra, estudando a palavra, você imagina estar diante de Jesus, vendo Jesus como Ele é. Ah, eu acho que você não entendeu não. Será que eu estou falando português nessa manhã? Será que você pode glorificar esse Deus poderoso? Porque você vai estar reunido com os escolhidos, irmão. Você fará parte desse governo do Senhor. A cidade de Jerusalém, seu glorioso templo, será construído e se tornará o centro da adoração mundial. Ou os profetas dizem, as nações fluirão para lá e adorarão o Cordeiro de Deus. Adorarão o Cordeiro de Deus. Aleluia! Jerusalém assumirá de novo seu protagonismo na adoração e será restaurada como nação sacerdotal. Porque quando Jesus veio na plenitude dos tempos, como diz Gálatas capítulo 4, irmãos, o tempo dos judeus parou para começar o tempo da igreja. Quem é a igreja aqui do Senhor, diga amém. Então nós estamos no tempo da igreja. É o tempo de nós multiplicarmos as minas. É o tempo de irmos lá fora alcançar vidas para Jesus. É o tempo de nós permitirmos o governo do Senhor aumentar na nossa vida. Aleluia!
No milênio, a cidade de Jerusalém, como eu falei, terá o seu glorioso templo construído e lá se tornará o centro da adoração mundial. Os falsos deuses que antes eram adorados nas montanhas e em templos ao redor do mundo não mais existirão. Sabe por quê? Porque a Bíblia se cumpre. Todo joelho se dobrará e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Você pode dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Israel será para o mundo como a tribo de Levi foi para Israel, irmãos, durante a dispensação da lei, porque eles já terão sido despertados em seu espírito sobre Jesus. Você lembra disso? Você lê a Bíblia. Você lembra que no final da grande tribulação, quando o anticristo acuar Israel, lá no Monte das Oliveiras, Israel então pranteará e chorará, porque eles vão reconhecer Jesus como ele é. Porque eles haviam negado Jesus, Jesus havia vindo, mas eles negaram Jesus. Mas vai chegar o momento que a nação de Israel reconhecerá Jesus como Messias, assim como você reconheceu. Aleluia! Quando Jesus disse, muito bom, servo bom, porque você pegou o que eu lhe dei, que por si só tem o poder de crescer e se multiplicar, e devolveu muito mais. Irmãos, isso é sobreviver a nossa vida cristã, glorificando a Deus com oportunidades. Quem é cristão de verdade, ele usa a desculpa do tempo para glorificar o Senhor, para falar de Jesus. Irmão, tá frio hoje? Aí tem crente que é assim, tá frio? Tá, é bom, né? Porque o inferno é pior. Já viu? Tem gente que fala assim. Não é isso? De alguma forma ele vai falar. Mas é aproveitar as oportunidades, né? A fila do mercado. Tem gente que vai só murmurar, ainda chama, né? Porque o murmurador, ele quer contaminar. Ele, pô, tá vendo como é que tá cheio? Pô, isso aqui não estava assim não, olha como é que tá. Aí você que estava calminho, tranquilo, vai sendo contaminado por aquele espírito de murmuração, de contenda. Daqui a pouco, irmãos, você já está contaminado, mas o cristão não. O cristão verdadeiro, Deus sabe de tudo, né? O que a gente vai fazer? Não tem jeito, a gente tem que passar. E é assim, irmãos, assim é a vida, tudo a gente passa com Jesus. Aí você vai, aí o Senhor vai te dar a graça para você anunciar a palavra de Deus. Nem todos terão as mesmas oportunidades e os mesmos dons para servir ao Senhor. Paulo fala isso. Você já imaginou se todo mundo aqui tocasse teclado? Você já imaginou se aqui todos quisessem pregar na mesma hora? Você já imaginou se todos quisessem estar na portaria na mesma hora? Mas o bonito, irmãos, do Evangelho é que o Senhor distribui dons segundo o seu querer, segundo lhe apraz. Aleluia! A diversidade de dons, a diversidade nos serviços e a diversidade nas realizações. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aleluia, é tudo para a glória dele, irmãos. Se você não está aqui pregando hoje, se você não louvou hoje, se você não tocou hoje, você está aí glorificando ao Senhor. Porque quando eu não estou aqui pregando, eu estou aí glorificando ao Senhor. Às vezes estou lá na portaria recebendo os irmãos quando o culto ainda não começou. Irmãos, isso é tudo para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Mas ainda assim, mesmo os que possuem relativos poucos dons aos seus olhos e oportunidades, serão tão responsáveis por usá-los com fidelidade quanto aqueles que receberam mais. Porque o que vale para Jesus não é a quantidade de dons, ou se esse dom que você tem aparece ou não. É como você exerce esse dom. Ele está de olho no seu coração. Né? Ele quer que você e eu tenhamos um coração, né, como o coração de Jesus, humilde, né? Um coração ordeiro, um coração pacífico, um coração que ama a obra do Senhor. Essa parábola nos ensina que as recompensas serão proporcionais à diligência de cada servo. O que trouxe 10 minas ganhou autoridade sobre 10 cidades. O que trouxe 5 minas ganhou 5 autoridades sobre 5 cidades. Irmãos, no reino de Deus, os santos trabalharão para o Senhor no seu reino para todo sempre. Aleluia. Por isso que eu falo, vai se acostumando ao louvor, vai se acostumando a adorar a Deus, vai se acostumando cada vez mais a ter apego à palavra, a orar, a ler, a meditar na palavra, porque tudo isso fará parte da nossa eternidade com o Senhor. Quando Daniel, irmãos, fala sobre esse governo, Daniel capítulo 7, versículo 22 e 27, diz que até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Ai, irmãos, que coisa linda será o reino do Senhor. Imagina a grandiosidade desse tempo. Será um tempo de retribuição de Deus. 1 Coríntios 3, já estamos encerrando, tá, irmãos? Glória a Deus. 1 Coríntios 3. Aleluia. É um texto que pouco se prega sobre ele, irmãos, porque
você precisa discernir, não é, verdadeiramente o que o Senhor estava falando aqui. 1 Coríntios 3, versículo 11 a 15. Haverá um tempo de retribuição. E eu creio que eu e você faremos parte, né, desse tempo, experimentaremos a retribuição de Deus. Porque ninguém, versículo 11, pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia, você está vendo que o dia está com letra maiúscula, o dia do Senhor, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Meu Deus do céu. Então, irmãos, o Senhor está vendo como nós estamos edificando. E a Bíblia diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. É uma palavra de aviso para todos nós. Porque quem faz a obra do Senhor aqui? Amém? Você pode não ter uma ligação direta com o púlpito ou com a parte de instrumentos, mas você faz a obra do Senhor. Você evangeliza, você dá testemunho. Então que você possa fazer isso da melhor maneira, porque naquele grande dia, as nossas obras serão demonstradas diante do Senhor. Aleluia! Mas como vão ficar os maus servos? O texto começa dizendo, veio outro dizendo. Essa palavra outro grego, traduzida por outro, significa diferente, ou seja, veio um tipo diferente de pessoa do servo fiel, que engloba tanto aqueles que não fizeram, como aqueles também que deveriam ter feito a vontade de Deus e não fizeram. O servo mau é aquele que conhecia a vontade de Deus, mas não fez. Lembra? Foi-lhe dado o poder para multiplicar e não multiplicou. O que ele disse? Eis aqui, Senhor, a tua mina que eu guardei embrulhada num lenço. Tem gente que recebe o dom de Deus e, guarda. Não quer oferecer ao Senhor os seus talentos. Sabe por quê? Porque o preço do talento é o compromisso com a obra. Irmãos, para estar aqui, são horas e horas que você tem que estar estudando a palavra, sentar, reler, ler, conferir os versículos, está tudo certinho. Quem está no louvor, os ensaios em casa, na igreja, eles chegam antes. Quem vai evangelizar tem que estar sempre lendo a palavra, orando, em jejum, né? Aquele que está na recepção, aqueles que fazem parte da intercessão. Irmãos, cada área que nós nos envolvemos no reino, na obra de Deus, existe um grau de complexidade. Porque nós temos um inimigo como opositor, mas maior é aquele que está conosco. Amém? Aleluia! Essa atitude, irmãos, desse servo foi inútil. Ele guardou essa mina embrulhada num lenço. Esse servo não tinha qualquer interesse em honrar o nobre e agradá-lo. Pelo contrário, ele mesmo disse, tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Ou seja, essa palavra rigoroso tem o sentido de severo, duro, descortês, injusto ou intransigente. Sabe por que esse servo fez isso? Porque era um servo covarde. Não porque ele tinha muito amor ou reverência a Deus, mas porque ele não queria arregaçar as mangas. Irmãos, arregaçar as mangas dá trabalho. As irmãs fizeram a sopa lá para sexta-feira. Vamos falar aí o caso mais recente. Olha o trabalho, você descascar os legumes todos, bota na panela, né? Aí você tem o tempo de preparo, né? Depois você tem que botar no potinho, botar na bolsa térmica, sair para distribuir. Olha a complexidade de tudo aquilo que envolve a nossa vida nas coisas de Deus. Mas eu quero dizer para você, vale a pena servir ao Senhor. Você pode dizer, vale a pena servir ao Senhor. Aleluia. Sabe por quê? Porque o sacrifício que Jesus fez é sempre maior que o sacrifício que nós podemos realizar. Porque Jesus se doou por inteiro. E não foi, eu sempre lembro, que não foi mais uma morte de cruz. Porque haviam os condenados pelo sistema romano que morriam também na morte de cruz, irmãos. Mas Jesus foi o único, diga, o único, que levou sobre ele todo o peso do pecado da humanidade. Só Jesus fez sacrifício por nós, irmão. Ninguém mais fez, nem o seu pai, nem a sua mãe. Nós nos sacrificamos pelos nossos filhos, sim, mas ao ponto de fazer o que Jesus fez, não. Porque Jesus nos salvou. Jesus nos libertou do império das trevas. Jesus nos visitou no dia da nossa angústia. Aleluia! Aleluia! Se ele tivesse qualquer consideração verdadeira, esse servo, irmãos, um medo justo teria gerado diligência e não indolência. Irmãos, a Bíblia diz que nós temos que
ter temor pelas coisas de Deus. E o temor a Deus nos leva a fazer a obra com carinho. Nos leva a fazer a obra com respeito, porque nós não estamos fazendo a obra para o pastor, não estamos fazendo a obra para a pastora, não estamos fazendo a obra para o irmão, a obra é feita para Jesus. O Espírito que nos move nesse lugar e lá fora é o temor a Deus, irmãos. O mau servo é a figura do falso seguidor de Jesus, alguém que nunca quis um relacionamento real com Jesus. É manhã de confronto. Jesus está falando, eu quero você por inteiro, eu não quero você pela metade. Eu não quero você num culto ou 2 cultos, eu quero você cultuando a minha presença na tua casa, no teu trabalho, na igreja. Aleluia! Aleluia. Porque o Senhor já nos deu os meios, lembra? Eram 3 equivalentes a 3 meses de salário. Ou seja, naquele tempo, isso supriria todas as nossas necessidades. A necessidade daqueles servos. Atualmente, o Senhor em Cristo supre todas as nossas necessidades. Por isso que não há desculpa para não servir a Deus. Ah, Senhor, mas eu tenho um problema na fala. O Senhor te usa assim. Ah, mas eu tenho um problema físico. O Senhor me usa assim. Ah, eu tenho uma memória ruim. O Senhor me usa assim. Ah, eu não tenho muito dinheiro. O Senhor te usa como você tem, com o que você tem, com o que você vive. Aleluia. Esse mau servo se justifica culpando o rei e não a si mesmo. Vocês perceberam isso? Vamos lá em Lucas 19. O mau servo ainda culpou o rei, irmãos. Culpou Jesus. Você sabia que tem gente que está colocando Jesus na parede aí, em muitas igrejas? Senhor, se o Senhor não me enriquecer, se o Senhor não me prosperar, tu és um Deus de mentira, mas eu sei que tu és um Deus de verdade. Ô Senhor, se o Senhor não curar a minha esposa, não curar a minha filha, eu não te sirvo, porque a tua palavra diz que o Senhor carregou as nossas enfermidades. Sim, a regra geral é que nós temos acesso à cura, mas nem sempre Jesus cura. E quando Jesus não cura, o poder dele se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Ele vai te ensinar a depender dele e você não vai ficar parado no meio do caminho. Lucas 19, 22 a 23. Olha só que desculpa esfarrapada desse servo, irmãos. Respondeu-lhe, servo mau, porque tua própria boca te condenarei. Por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Porque não puseste o meu dinheiro no banco, então na minha vinda, o receberia com juros. Versículo 21, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Irmãos, quando nós servimos a Deus, a palavra de Deus nos fala lá na primeira carta de João, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ninguém aqui vai ser, como em muitas religiões falsas, ameaçado. Ah, se você não servir, se você não cumprir hoje, se você não fizer a tua escala, se você não participar disso ou daquilo, vão quebrar a sua perna, vão apedrejar a sua casa, vão acabar com o seu carro. Não, não, não. As coisas com Deus são com entendimento. Tudo com Deus é com amor, é com consideração, é sabendo o que nós estamos fazendo. Esse mau servo, irmãos, a Bíblia diz aqui no versículo 21, tive medo de ti, que és homem rigoroso, tira os que não puseste e ceifas o que não semeaste. Perceba que esse servo mau se justifica culpando o rei e não a si mesmo, acusando o rei de injusto e egoísta. A palavra grega traduzida como banco significa mesa. Ele deveria ter colocado o valor na mesa do credor. Esse lhe emprestaria o dinheiro e outra pessoa que lhe pagaria os juros. Então o credor compartilharia parte dos juros com quem colocou o valor na sua mesa. É assim que funciona, irmãos. Um faz a obra, né? Um planta, o outro rega e quem dá o crescimento é o Senhor. Deus te entrega umas minas? Amém. Pega essas minas e multiplica. Vai lá, vai evangelizar. Vai falar de Deus. Vai viver o evangelho. Vai cumprir os talentos e os dons que ele colocou na tua vida. Aleluia. A Bíblia diz que ele deveria ter colocado esse mau servo o valor na mesa do credor. E o nobre então diz para ele, se você realmente tivesse a mínima preocupação comigo, o mesmo medo de mim, você teria feito de forma diferente. Ou seja, né? O nobre que simboliza Jesus jogou para ele, né? Colocou diante dele algo para aquele servo mau pensar. Irmão, nós não estamos aqui por medo, nós estamos aqui por gratidão. Aleluia. Amém? Aquele que te salvou vai completar até o dia de Cristo a boa obra na tua vida e na minha vida. Mas a verdade é que a indiferença moveu o servo mau. Tudo o que ele falou foi apenas para camuflar a verdade. E a coisa mais fácil, irmãos, a fazer era guardar a mina em um lenço e seguir com a sua vida. Por quê? Porque assim fazem os servos inúteis. Quando Deus dá alguma coisa, eles não se envolvem para desenvolver aquele talento e aquele dom. Eles não amam o rei, não confiam no rei e não têm desejo de honrá-lo e respeitá-lo.
superficialmente se associam à igreja do Senhor para ganhar mais alguma coisa que estão buscando, mas não querem modificar a si mesmo. Porque quem multiplica minas, irmãos, passa pelo prumo de Deus, passa pela obra do Senhor, em nome de Jesus. E é essa obra que o Senhor tem para fazer nessa manhã na nossa vida. O resultado de quem vive indiferente às coisas de Deus está lá em Lucas 19, 24 a 26. E com isso nós encerramos esta mensagem. Diz assim o texto: e disse aos que o assistiam, tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles responderam, Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo que tem, dar-se-lhe-á, mas o que não tem, o que tem, lhe será tirado. A pergunta é, o que temos em nossas mãos? Temos multiplicado as minas? Temos feito a obra do Senhor com diligência, com carinho, com amor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão? Ou temos nos escondido de Deus com tudo aquilo que Ele tem nos dado? Ah, irmãos, quantos talentos! Eu posso olhar aqui para cada rostinho e ver muitos talentos que Deus tem dado a essa igreja. Graças a Deus, nós temos aqui uma igreja operosa, uma igreja que ama a comunhão, ama estar lá evangelizando, embora grande parte daqueles que vão são adolescentes, irmão. Graças a Deus pelos adolescentes. Mas onde estão os adultos? É uma mensagem, é algo para você pensar. Porque a igreja, ela está fazendo o seu trabalho. Estamos lá no hospital evangelizando, existe o trabalho do Valente de Davi, existe o evangelismo pessoal, claro, esse você pode fazer, mas eu estou falando de envolvimento com o corpo, com o Senhor das Minas, com aquele que dá e entrega em nossas mãos para que tudo seja feito para a honra e para a glória dele. Vamos ficar de pé, eu vou chamar a equipe de louvor. Aleluia.